Primeiro ponto, é importante comparar banana com banana. Você não pode comparar banana com abacate. Sometimes it's easy to ignore, fits for getting old. Sometimes it's magic. Olá, amigos e telespectadores do Rolê Imobiliário. No programa passado, a gente fez uma abordagem macro sobre o processo de locação de ponta a ponta, onde eu mostrei para os telespectadores, para os corretores, para os concorrentes e para os amigos, como que funciona a locação de imóveis e suas particularidades. No programa de hoje, nós vamos falar sobre avaliações. É o tema mais desafiador do mercado imobiliário. Mas antes disso, eu quero deixar um recado para vocês, fazendo o comercial, obviamente, do meu negócio. A gente tem que pagar as contas e que vocês vão ver em seguida um videozinho. E eu queria também prestar aqui uma homenagem e um elogio ao senador Ricardo Ferraz, que preparou essa cartilha falando sobre terrenos de marinha. O que mudou com relação aos terrenos de marinha, que houve uma mudança substancial nessa taxa famigerada, essa taxa medieval, que é cobrada absurda, esdrúxula, que é cobrada no contribuinte, que é um negócio absurdo, sem cabimento, mas melhorou um pouco, graças ao Ricardo Ferraz, que mandou para todos os moradores da Praia do Canto, pelo menos onde eu moro, essa brochura, essa cartilha, dizendo como funciona. Fica ligado aí que o Rolê Imobiliário hoje está recheado de conteúdo, você vai aprender como é que avalia seu imóvel. E parabéns, Ricardo Ferraz, pelo seu trabalho. Prezados amigos e telespectadores do programa Rolê Imobiliário, hoje nós trazemos para você o segundo programa da série tutorial do Rolê Imobiliário, onde a gente está trazendo um pouco de conteúdo na linha dos youtubers, copiando aí o Christian Figueiredo, o Iberê e companhia, os caras que fazem tanto sucesso no Brasil com esse novo formato, e por que não a gente também não seguir essa tendência de trazer uma comunicação via também televisão e YouTube para vocês. Bom, o tema de hoje que a gente vai abordar é a avaliação. No último programa nós falamos sobre locações, processo de ponta a ponta, fizemos uma explanação macro, sem detalhar em minúcias cada uma das etapas. E hoje nós vamos falar sobre avaliação de imóveis, que na verdade é o maior gargalo que existe aqui para os corretores de imóveis, para os proprietários e compradores. Por que isso? Bom, 90% dos casos de avaliação de imóveis são feitos na base da bola de cristal. Ah, porque eu acho que vale tanto, porque eu presumo que vale tanto. E isso é uma situação muito difícil de você definir uma varinha de condão, uma bola de cristal. Os clientes me perguntam, Renato, quanto que vale um metro quadrado em tal lugar, um metro quadrado aqui? Você está às vezes num casamento, ou está numa festa de aniversário, a pessoa pergunta, quanto é que vale um metro quadrado na Praia da Costa? Solta aquela assim, parece que está querendo te testar, né? Quanto que vale um metro quadrado? Bem assim, quanto vale um metro quadrado na Praia da Costa? Aquela pergunta, quanto vale um metro quadrado na Serra? Quanto vale um metro quadrado na Praia do Canto? Isso é muito subjetivo. O valor de metro quadrado, ele é extremamente subjetivo. Tem N fatores que vão entrar em N fatores que são levados em consideração para se formar o preço de um imóvel. Imagina que dentro de um mesmo prédio podem ter apartamentos com valores completamente diferentes. Por exemplo, se você pega um apartamento aqui em Jardim da Penha, um prédio de 30 anos de idade, você pode ter um apartamento original e você pode ter um apartamento totalmente reformado. Você pode ter um apartamento original, primeiro andar de fundos, sol da tarde. Você pode ter um apartamento todo reformado, quinto andar de frente, sol da manhã. Então, essa relação de metro quadrado, ela engloba uma série de variáveis. E muitas vezes isso é tratado de uma forma, muitas vezes não, né? 99% dos casos, vamos ser franco aqui, isso é tratado de uma forma muito amadora, pelos próprios corretores isso. Porque eles não levam em consideração o conhecimento de mercado a fundo, fazendo jus mesmo à profissão de corretor. Os pontos que são levados em consideração para se avaliar imóvel são vários. Vamos enumerar alguns deles. Por exemplo, o primeiro ponto é a localização. A localização é fundamental. Ele tem uma máxima, inclusive, no mercado imobiliário, que diz que é melhor você ter o pior imóvel do melhor bairro do que ter o melhor imóvel do pior bairro. Olha que interessante, hein? O pior imóvel do melhor bairro do que o melhor imóvel do pior bairro. A localização é um ponto. Tem outra máxima. Primeiro lugar, localização. Segundo, localização. Terceiro, localização. Segundo ponto, você vai levar em consideração a posição do imóvel dentro do prédio. A coluna que ele está
qual é a insolação, qual é a ventilação, qual é a face desse imóvel, para que lado ele está virado. Terceiro ponto, o entorno. Você tem que verificar o entorno. Dentro do mesmo bairro, Praia do Canto, por exemplo, você tem locais que têm uma valorização maior do que outros. Você vai levar em consideração a idade do prédio. E não obstante a idade do prédio, que é muito importante, mas também o estado de conservação do prédio, que é fundamental. O estado de conservação é fundamental. Tem prédios novos aí com 5, 6, 10 anos que estão um lixo. E tem prédios de 30 anos que estão impecáveis. Você vai levar em consideração o acabamento do prédio, das coisas comuns, da fachada, área de lazer, portaria. Você vai levar em consideração também o acabamento do apartamento. O apartamento está com um bom acabamento, se ele tem um piso em porcelanato, se é em cerâmica, se é granito, se é piso em tábua corrida, se é friso, se é carpete de madeira, N possibilidades. Você vai levar em consideração a tecnologia que esse prédio tem. Se ele é um prédio que tem captação de águas pluviais, se ele tem reuso de água, você vai levar em consideração o número de vagas de garagem, não só o número de vagas, mas como são as vagas. Tem vários tipos, né? Tem a vaga presa, as presas é aquela vaga que a chave fica com o porteiro. Na Praia do Canto tem alguns prédios antigos que tem esse formato, Jardim da Penha também, e no centro tem vários apartamentos desse tipo. A solidária é aquela que o seu carro prende o seu próprio carro, e a vaga livre é aquela que fica um carro atrás do outro. Então, falamos sobre vaga de garagem. Outro ponto que é levado em consideração na avaliação do imóvel é a ventilação, se esse imóvel é virado para o vento nordeste, se ele é virado para o vento sul, a posição do sol, que é um grande mito, né? O sol da tarde pode ser inclusive o apartamento mais fresco que o sol da manhã, o sol da tarde, por incrível que pareça. Enfim, então a avaliação de um imóvel ela é uma coisa extremamente subjetiva e fica difícil de você responder uma pergunta de quanto vale o seu AP de sopetão, porque não tem como. Precisa de ter uma avaliação, uma acessibilidade enorme. A matriz avaliatória é batata para fazer uma avaliação, mas somente ela também não resolve, porque precisa de alimentar essa matriz. E para alimentar a matriz, tem que ter ponto de vista de um corretor de imóveis que conheça o mercado. Então, além de todos os aspectos que a gente falou, além da matriz avaliatória, a sensibilidade, que ela é fundamental para se formar o preço de imóvel. E essa sensibilidade ela se adquire ao longo dos anos, com experiência. Quanto mais imóveis um corretor visitou durante sua carreira, mais anotações ele teve, melhor a memória dele, mais fácil para se ter um banco de dados e uma formação de preço de imóveis. Isso, além disso, para poder avaliar o preço de um apartamento, que nós falamos aqui até agora, né? Tem a questão de avaliar uma casa, que é muito mais subjetivo ainda, é muito mais complexo para se avaliar um terreno também. Para se avaliar um terreno é muito utilizado o método involutivo, que eu vou explicar para vocês também como é que funciona o método involutivo, vou explicar como é que funciona a matriz e vou explicar também de uma forma mais global como é que se forma o preço de imóvel. Eu acho que esse programa ele vai ter uma grande valia para quem é corretor de imóveis principalmente, porque o grande desafio dos corretores é preço. Quem você, corretor de imóveis, meu colega de profissão, colega de farda, que não passa por esse desafio de chegar para fazer uma captação de um imóvel e o proprietário do imóvel ele tem um valor sentimental desse imóvel que ele atribui um valor muito maior do que ele realmente vai alcançar no mercado. Eu diria que a grande maioria das vezes é isso. Dificilmente um cliente chega com o imóvel a preço de mercado e coloca à venda. Aquela parte que o cara não torna. Quando o imóvel entra à venda pelo preço justo, a venda acontece. E é um problema que a gente enfrenta desde sempre, desde a época de Jesus Cristo, quando já existia a profissão do corretor de imóveis, que é dita, inclusive, uma das profissões mais antigas do mundo, mais antiga ainda que aquela profissão que todo mundo conhece. Você pode entrar num site aí como Viva Real, como Zap, como outros portais, você vai ver, até no nosso próprio site Netimóveis, muitos imóveis estão com preço um pouquinho acima do mercado, alguns completamente distorcidos. E além disso, você pode entrar principalmente nos grandes portais, onde não existe muito critério para se colocar um anúncio que tem o mesmo imóvel anunciado 12, 15, 18, 20 vezes, pasme, o mesmo imóvel anunciado 20 vezes, com preço diferente, com área privativa diferente. Quer dizer, é o samba do crioulo doido. Não tem condição de você ter formar um preço com informação errada. Às vezes você vê no mesmo prédio, um cadastro de um apartamento no 102, por exemplo, lá constando 120 metros quadrados,
e você vai lá, apartamento 303, está custando 140 metros quadrados, sendo que os apartamentos são idênticos. Tá? Então é importante levar em consideração sempre a área de metro quadrado privativa. Okay? Não a área construída, que tem isso na escritura. A área privativa é a área que é computada para se calcular o metro quadrado. Bom, segura aí, primeiro bloco, vamos para o intervalo, vamos visitar o imóvelzinho que eu vou mostrar para vocês, um imóvel top, vou falar em avaliação, um imóvel que entrou à venda a preço de mercado, disponível para você, telespectador, conhecer esse apartamento de 3 quartos, com suíte, 2 vagas de garagem, novinho, no Barro Vermelho, R$550 mil. Olha só. Olá amigos, eu sou Renato Avelar, que apresenta o programa Rolê Imobiliário e estou aqui para trazer para vocês uma novidade da Locamax. Se você é locador de imóvel e quer uma imobiliária para cuidar do seu patrimônio, eu tenho uma novidade para vocês. Se você é muito ocupado, não tem tempo para ver as coisas, a gente cuida de tudo. Você só vai lá no home bank e vê depois o resultado do trabalho e confere o dinheiro na sua conta. Mas se você é uma pessoa que tem bastante tempo e quer uma empresa para cuidar somente da parte inicial da locação e você mesmo fazer a gestão, entre em contato conosco. Para cada caso, temos um formato. Bom, já que a gente fez agora o comercial da Locamax, falando sobre o nosso trabalho de locação, eu quero aproveitar e apresentar para vocês esse apartamento de frente para o mar em Itaparica, American Towers, que está para alugar por R$ 1.400. Olha que coisa linda. Pessoal, então voltando aqui a vaca fria, como diz o William Brown, o amigo Billy Brown, a avaliação de imóveis ela é tão importante que eu acho que o corretor ele tem que ter o curso de avaliador do KNAI. Corretor de imóveis, se você é corretor de imóveis, faça o curso, não deixe de fazer. É muito difícil você ser um profissional apto a trabalhar no mercado, ter um conhecimento pleno técnico, sem ter esse curso de avaliação. Eu mesmo demorei muito tempo para fazer, até por preguiça, confesso a vocês, porque esse curso é ministrado no final de semana, sexta, sábado, domingo, tem que deixar a família passar o dia inteiro fazendo o curso para poder aprender a avaliação. Mas não tem nada demais, o negócio é simples, né? Não é complicado, e lá você pode aprender realmente como é que se faz a matriz avaliatória, que é isso aqui, que eu vou mostrar para vocês como é que se faz. O que é a matriz avaliatória? Bom, aqui um exemplo real, eu vou citar para vocês aqui um exemplo de 2 avaliações que eu fiz. Eu estou numa situação que eu tenho um cliente querendo vender um imóvel e que ele recebe o imóvel como parte de pagamento. O que ele fez? Ele me pediu para poder saber o preço de quanto vale o apartamento que ele está vendendo e quanto que vale o apartamento que ele está recebendo como parte de pagamento. De que forma isso? Isso através de uma matriz. Então, esse cliente me encomendou um trabalho para eu poder fazer a intermediação da venda de uma cobertura que ele estava comercializando no Jardim Camburi. E ele tem um comprador potencial que quer colocar o imóvel como parte de pagamento. O que ele fez? Ele falou: Renato, eu quero saber quanto que vale minha cobertura, eu quero saber quanto que vale o apartamento que o camarada está colocando como parte de pagamento. Nós partimos para a matriz. A matriz, ela é isso aqui, né? Isso aqui está feito a lápis, mas a gente joga no computador bonitinho e tal, para o dever de casa, onde eu vou encontrar, em cima de uma fórmula da ABNT, o valor de mercado desse imóvel, valor mínimo, valor máximo. E é batata, viu, bicho? Se você é um corretor de imóveis antigo, experiente, tem uma acessibilidade enorme, um feeling, sabe avaliar, que obviamente isso existe, tem profissionais que têm um feeling, sabe por referência, pelo HD, pelo repertório que ele tem de imóveis, ele consegue avaliar. Você vai ficar surpreso de ver que a sua avaliação vai bater com a avaliação técnica. Como é que é feito isso então? Bom, primeiro ponto, é importante comparar banana com banana. Você não pode comparar banana com abacate. Tá? Você não pode pegar um apartamento 3 quartos Jardim Camburi, que é o caso desse, na Quadra do Mar, com 2 vagas de garagem, um prédio mais novo, que tem seus predicados, e comparar isso com um apartamento de Jardim Camburi, lá atrás, em Santa Terezinha, com uma vaga de garagem, um prédio de 20 anos, ou comparar um apartamento totalmente novo, zerado, que entregou agora, de última geração, que é muito mais caro, no mesmo local. Então isso é importante ter um critério. É nesse momento que entra a mão do corretor. Porque se não fosse assim, qualquer um poderia fazer uma avaliação através de uma matriz, que nada mais é do que você pegar uma amostragem, eu utilizei aqui no caso 14 amostragens, fazer a média de metro quadrado dessas amostragens,
fazer a média dessas amostragens, daí você coloca 20% a mais, 20% a menos, que é a fórmula, você encontra um valor de intervalo, homogeneiza essa fórmula e depois você tira da amostragem os apartamentos que estão fora da curva, estão com preço distorcido para mais ou para menos, chega numa nova média aritmética de metro quadrado e daí você encontra o preço médio do apartamento, 10% mais, 10% menos. No caso que eu fiz o estudo aqui, no apartamento de 3 quartos, com 2 vagas, 10 anos de construção Jardim Camburi, eu coloquei aqui 14 opções compatíveis com ele, com áreas de 80 metros quadrados até 126 metros quadrados. E eu encontrei, na primeira amostragem, sem homogeneizar, eu encontrei o valor de metro quadrado de eu encontrei o valor de metro quadrado de R$ 5.513, o valor médio de metro quadrado. Tá? E eu fiz homogeneização. Na homogeneização que eu tinha aqui 14 amostras, 3 foram eliminadas por estarem com preço distorcido, então elas saem da amostragem. E o valor médio de metro quadrado final ficou em R$ 5.545 o metro quadrado. Esse apartamento de 97 metros quadrados, que eu avaliei, ele tem um valor mínimo de R$ 484 mil, o valor máximo de R$ 591 mil, o valor médio de R$ 537 mil, e o meu cliente pode pegar no negócio até por R$ 520 mil. Já o apartamento que ele avaliou, a cobertura dele, uma cobertura seminova, na Quadra do Mar, Jardim Camburi, inclusive no mesmo prédio que fica esse apartamento, diga-se de passagem. Nós fizemos uma amostragem com 11 opções, em Jardim Camburi, obviamente. Encontramos o valor médio de metro quadrado de R$ 4.587 o metro quadrado, um pouco mais barato que o apartamento, que a cobertura tem um metro quadrado relativo, ou seja, a área de coberta ela não tem o mesmo custo que a área descoberta, e homogeneizando a fórmula, nós encontramos o valor médio de metro quadrado de R$ 4.587. Okay? Não, perdão, a primeira amostragem foi 4.884 e na segunda 4.587. Houve uma redução depois de tirarmos da fórmula as amostragens distorcidas. Essa cobertura de 184 metros quadrados, ela tem um valor máximo de R$ 928 mil, valor mínimo R$ 760 mil, a média R$ 844 e o valor de pedido vai ser R$ 830 mil para poder colocar no mercado e fazer negócio. Então, essa avaliação, esse critério que é utilizado para se comparar em cima da matriz é batata. Se você fizer isso, você vai chegar no preço do imóvel, ok? Quando você for colocar o seu imóvel à venda, procure um profissional que saiba fazer uma avaliação em cima de uma matriz. Dessa forma, você pode ter uma base real, uma base técnica e tirar um pouco o lado sentimental do negócio, que obviamente a gente sabe que pesa muito. Eu mesmo, enquanto corretor de imóveis, vou vender um imóvel meu, vou comprar um imóvel, é muito difícil. Inclusive até as operações imobiliárias que eu fiz, a maioria que eu fiz até hoje, foram através de colegas. Eu comprei com outros corretores e vendi com outros corretores. É interessante isso, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Mas tem uma razão isso, que eu tiro o meu lado emocional e entrego para o lado técnico, para um profissional que pode realmente me auxiliar. E eu pago com muito gosto a comissão dele, porque ele me ajudou, ele encontrou o que eu precisava, da forma que eu queria, do valor justo. Pessoal, segura aí, vamos para o intervalo, voltamos já com o Rolê Imobiliário Tutoriais número 2. Pessoal, voltando agora do nosso intervalo, vamos falar sobre o método involutivo ou o método de geração de renda. São 2 outros métodos de avaliação da BNT, do corretor do CNAE, que é o Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, que permite que você faça uma avaliação técnica de um imóvel. Bom, o método involutivo ele é muito utilizado para calcular o valor de um terreno. Como que se calcula o valor de um terreno? Muitos clientes nossos aqui têm casas na Praia do Canto, imóveis que estão lá há 30, 40, 50 anos que eles moram na casa, obviamente com valor sentimental muito grande incorporado ao imóvel, e querem saber quanto vale o imóvel, não tem a menor noção. E fica muito no achômetro. Recentemente, um desses clientes me falou, eu estava aqui na porta de casa, me passou um construtor e me falou que vale 5 mil, 6 mil metros quadrados. Isso é um perigo a pessoa falar isso, porque pode valer isso, mas pode não valer. Esse é o ponto, porque depende do que pode ser construído. São muitas variáveis
que vão ser levados em consideração. Basicamente, o cálculo é o seguinte: você tem um terreno, tá? Vamos supor que essa folha de papel é um terreno de 1.000 metros quadrados. Na Praia do Canto, você tem alguns índices que vão ser levados em consideração para saber o que pode ser construído nesse terreno. A primeira coisa que é levada em consideração é o coeficiente de aproveitamento. Esses índices todos que eu vou falar para vocês, eles são determinados pelo plano diretor urbano, que ele sofre alteração de 10 em 10 anos. Está prestes a sofrer uma nova alteração agora. Foi até adiado um pouquinho, porque vai ser uma alteração radical e quem tem terreno corre o risco de não poder mais construir. Bom, então vamos lá. Terreno de 1.000 metros quadrados na Praia do Canto, o coeficiente é 1,95. Então você tem um coeficiente de aproveitamento, que é 1,95. Você tem a taxa de ocupação do terreno. Quanto do terreno que a torre pode ocupar? Em alguns locais 50%, em outros 60%. Então você tem um terreno de 1.000 metros quadrados, a sua edificação ela vai ter, ocupando o terreno, pelo menos 500, no máximo, 500 ou 600 metros quadrados, dependendo do lugar. Tem a taxa de permeabilidade, 10%, é onde tem que ter jardim para poder a água descer para o subsolo. Você tem os afastamentos, que são os laterais e frontais, os afastamentos que são um grande gargalo no mercado. Os afastamentos, ele até o segundo pavimento é isento e depois ele vai tendo uma escala. No anexo 10 do PDU você vai encontrar isso. Então quanto mais o prédio sobe, mais fino ele tem que ficar. Tá? Além disso, você tem também a questão de vagas de garagem. Você tem que colocar nesse terreno vaga de garagem. Então, em cima do que esse terreno pode construir, você vai ver a viabilidade. Pode fazer um prédio lá, por exemplo, fazer uma conta aqui, a grosso modo. Deixa eu pegar a calculadora aqui e vou fazer uma conta. Ó. Terreno de 1.000 metros quadrados na Praia do Canto. Vamos falar aqui, coeficiente 1,95 vezes. Daria para você construir 1.095 metros quadrados de área privativa, que isso não engloba garagem, isso não engloba as áreas comuns do prédio. Tá? De área privativa não conta a varanda. A varanda pode ser acrescida no apartamento na proporção de 40% do cômodo que ela atende. Então, se a sala, por exemplo, tem 100 metros quadrados, a varanda pode ter 40. Então, você pode incorporar a varanda. Tecnicamente, isso vai dar mais ou menos de 8% a 12% a mais na área privativa. Então, vou fazer uma conta de valor médio, 10% mais. Nós temos aqui 1.204 metros quadrados de área edificável. Essa área edificável, o proprietário teria uma permuta. Se ele entrar com um terreno com uma construtora, ele sai com uma permuta. A permuta máxima já feita na Praia do Canto foi 29%. Isso para um terreno mega bem localizado, sol da manhã, mas mega bem localizado mesmo. O valor mais alto que foi pago. O valor médio na Praia do Canto, 25%. Então vou colocar aqui 25% de permuta num terreno desse. 536 metros quadrados. Isso quer dizer então que o proprietário desse terreno, se ele der o terreno dele para uma construtora, ele sai com 536 metros quadrados de apartamento para ele poder pegar como pagamento. Aí você vai ver quanto é o metro quadrado. Na Praia do Canto, hoje o metro quadrado de um apartamento novo vai de 8 a 10 mil reais, dependendo do local. Vou fazer aqui conservador, vou colocar 8 mil reais no metro quadrado. Tá? Deu 4.290.000, mas não é o preço final ainda. Por quê? Porque esse preço de 4.290.000 em permuta, ele é valor futuro. Por quê? Porque se você for comprar um apartamento hoje, à vista no chão, você vai ter um desconto. Então, como é que a gente faz assim uma depreciação, uma conta que funciona, tá? Obviamente aproximada? Nós vamos pegar esse valor, 4.290.000, que é o valor futuro. Vamos colocar o prazo de construção de um prédio, vamos colocar um prazo rápido, 24 meses, N, e vamos colocar aqui uma taxa de remuneração desse capital de 0,5% ao mês para 24 meses, 0,5, e vamos colocar aqui o valor presente, quanto que vai dar? 3.806.000. Então, esse metro quadrado desse terreno vai valer em torno de R$ 3.800, valor presente. Pode ser que valha menos. Por quê? Porque se o terreno tiver algum detalhe que atrapalhe, por exemplo, um dente, alguma situação, não deve fazer um subsolo, inviabiliza você aproveitar o coeficiente inteiro. Bom, eu tenho um caso para dizer que nem sempre o terreno a conta vai fechar, e o terreno pode valer menos do que você pode imaginar, até menos do que esse exemplo aqui, um caso prático. Recentemente eu fiz um projeto com meu amigo Carlos Eduardo Lacerda, que já foi nosso entrevistado aqui por 3 ou 4 programas, inclusive o programa que eu mais gosto, que foi lá em Pedra Azul, que ele teve comigo, me mostrando um condomínio que ele planejou, foi proprietário do Világio Verde. Enfim, nesse caso do terreno, que eu vou citar para vocês, nós tínhamos um terreno de 763 metros quadrados, que daria um coeficiente construindo 763 vezes 1,95, daria para construir 1.487 metros quadrados, era permitido
se fazer no local. Um terreno de 760 metros quadrados, ele não conseguiu utilizar o seu potencial construtivo máximo, porque tivemos problema com afastamento, problema com garagem e problema com a questão da ocupação. E a gente conseguiu de 1.480 metros quadrados de construção, que a gente poderia fazer, 1.487, para ser mais exato, conseguimos só 1.287. Teve então uma diferença aí de 17% do valor do que a gente poderia fazer e do que deu para fazer. Isso impactou em quase 30% do preço do terreno. Então, para calcular o valor de um terreno é muito simples, é um método evolutivo, não simplesmente papel e caneta num estudo grosso, isso é para ter uma ideia, depois tem que ir para a prancheta do arquiteto, que lá que você vai saber realmente o que pode ser feito e quanto que dá para aproveitar naquele terreno. E com relação ao método de formação de renda, é o que aquele imóvel pode gerar de aluguel, que você pode calcular quanto vale. Um exemplo aqui é a nossa casa, onde funciona aqui a Locamax de Jardim da Penha. Quando houve a mudança do plano diretor urbano em 1998, nós fizemos um projeto aqui para se fazer um prédio. Vai mudar o PDU, então vamos fazer um projeto. E nesse projeto a gente iria fazer uma loja e apartamentos. É um projeto misto que se chama. E a gente concluiu que mesmo fazendo um projeto, um prédio com loja aqui, que a gente teria de retorno em permuta, seria muito menos que a gente fosse alugar a casa no comércio aí. Então é muito mais negócio manter a casa, a loja, que é um imóvel comercial aqui, do que se fazer um prédio, porque o valor de locação é muito mais rentável do que se construir e alugar ou vender esse imóvel. Enfim, esse assunto de avaliação é um tema bastante subjetivo. Eu estou tentando, assim, de uma forma bem rápida, tentar explicar para vocês. É uma coisa que demanda bastante tempo para a gente poder aprender e para poder explicar mesmo com calma, mas a intenção foi simplesmente fazer um panorama geral para você ter uma ideia do que pode ser feito. Bom, pessoal, para vocês que acompanharam o Rolê Imobiliário de hoje, tutorial número 2, agradeço aí os comentários, agradeço o feedback que tem recebido. Para você que é corretor de imóveis, que está assistindo o programa, espero que você faça um bom uso desse material que eu estou te preparando, ok? E para todo mundo, um beijo, um queijo. Até a próxima, até semana que vem, com mais novidade aí no Rolê Imobiliário. Valeu, pessoal! between the lines.